Bom, agora vamos fazer uma última live, né? Justamente desse curso online que vamos iniciar daqui a 2 dias, quarta-feira. Serão 15 encontros semanais, das 8 às 10 da noite. São encontros virtuais, né, através da plataforma Zoom, mas ao vivo. E nesses 15 encontros, a ideia do curso, que se chama Nietzsche e a Moral, é justamente realizar um estudo do livro do Nietzsche, A Genealogia da Moral, a partir das suas 3 dissertações, analisarmos o curso do seu pensamento e a forma bastante original com que ele discute a questão da moral, e fazer isso muito como um instrumento de reflexão da própria contemporaneidade, né? Nesse sentido, me parece que há mais ou menos 10 dias atrás realizei uma aula aberta, onde acho que a gente pode explorar um pouco mais essa dimensão teórica do problema. A aula está disponível no meu canal no YouTube, para quem quiser assistir, né? É MS Norberto, o canal no YouTube. E hoje eu gostaria de falar com vocês mais brevemente sobre a questão de fundo, justamente essa articulação de uma provocação do nosso próprio tempo em busca de uma reflexão de compreensão, e a leitura que Nietzsche nos fornece em relação à questão da moral, à questão da cultura, e assim eu acredito em relação a nós mesmos, né? Acho que podemos dizer que vivemos uma situação bastante singular em nossa cultura, algo sem precedência nas últimas décadas ou séculos, que eu resumiria da seguinte forma: uma incapacidade de atuação tanto no cotidiano quanto no espaço familiar, das relações íntimas, como na própria sociedade, tanto numa dimensão individual quanto a partir de uma força coletiva. Acho que a nossa cultura se mostra bastante inoperante nessas duas estruturas que a tradição sempre soube, a partir de uma ou de outra, ou da força individual ou da força coletiva, constituir um elo que permitia como que nós nos reconhecêssemos uns aos outros. Acho que a nossa cultura, ela opera justamente numa estranha falência dessas duas possibilidades, né? Presenciamos no nosso tempo uma colisão anestesiante entre o indivíduo, né, que na nossa cultura está reduzido a uma solidão sem fim, né? Não à toa toda a questão da depressão tão presente em nossa sociedade, dessa incapacidade de ressoar, de ressonância entre nós, né? Mas essa colisão se dá desse indivíduo preso em sua solidão e de um coletivo que parece não ver outro caminho quando escapa da sua prática de consumo, ou seja, quando nós não estamos numa função de consumidores, parece não ultrapassar uma massa disforme e impotente. Acho que a nossa cultura se coloca um pouco como desafiadora, justamente nessa incapacidade tanto do indivíduo quanto do coletivo estruturar minimamente
uma experiência reconhecível humana, né? Nos tornamos seres com uma imensa dificuldade de nos conectarmos aos outros, né? de realizar uma empatia e, por conseguinte, também, a partir da empatia, de viabilizarmos um projeto comum, né? Um espaço verdadeiramente social, um encontro entre iguais. Acho que a pergunta que se coloca diante dessa visão, dessa experiência de incapacidade, de inoperância, é como chegamos a esse ponto. Que tipo de cultura é essa que parece fomentar a inoperância, né? Uma sensação, acho, bastante comum a todos nós, né? Uma sensação de que, por mais que façamos, por mais que atuemos, temos a impressão de que nada muda efetivamente, né? E o vazio, um grande vazio existencial, uma estranha incapacidade de nos reconhecermos enquanto tal, e ao mesmo tempo um abismo coletivo que faz com que cada humano nos pareça, antes de tudo, um estranho. Essa percepção, esse impacto, essa dimensão de descontinuidade que vivemos na contemporaneidade, ela será justamente a inquietação que Nietzsche, com sua análise sobre a questão da moral, através, no caso do nosso curso, de uma leitura e de uma discussão da obra A Genealogia da Moral, nos chegará como um instrumento teórico, não que nos responda às questões contemporâneas, mas que nos permita investigar e analisar a constituição dessa cultura, né? Como que nós atuamos, vivemos, nos relacionamos, quais são os valores que comungamos e que permite, então, que essa experiência de solidão, de vazio, de perplexidade e de estranhamento nos organize em torno da cultura. Acho que a questão central que nos permite entrar na discussão é que, para Nietzsche, pensar a moral extrapola o campo que a tradição filosófica sempre conferiu à moral, qual seja o campo teológico. Para Nietzsche, pensar a moral não é uma exclusividade da teologia. Pensar a moral, para ele, é muito mais do que isso. É, no fundo, refletir sobre a nossa cultura, sobre os mecanismos de atuação com os quais convivemos e nos moldamos, e assim, nesse estudo, nesse outro olhar sobre a moral, sermos capazes de compreender a sociedade em que vivemos, a cultura que nos constitui e na qual nós habitamos. Essa é justamente a força que faz com que as reflexões nietzschianas sobre a moral nos alcance e nos permita abrir um novo flanco de reflexão sobre o nosso tempo.